Para ser um pai, uma mãe adotivos, é preciso inicialmente ter muito amor para doar. Ter esse projeto, eu quero ter um filho, né? Eu quero educar uma criança, eu quero educar uma adolescente e ter muito amor, muita disponibilidade para compreender a história, né? Vão ter situações peculiares. Ele tem uma história passada, né? Então ele precisa ter compreensão com as questões próprias da adoção, da rejeição, do abandono. Então acho que amor é o essencial. Porque sempre tem mais gente querendo adotar do que crianças sendo adotadas. Certo. No Brasil existem mais de 35 mil pessoas na fila de espera no Cadastro Nacional de Adoção. E em torno de 6 mil crianças esperando uma adoção, crianças ou adolescentes. Essas contas não fecham porque os que estão esperando uma criança querem a criança idealizada, né? Querem uma criança que seja a sua imagem e semelhança. Então pedem crianças brancas, se for branco, crianças negras, se for um casal negro. Querem escolher sexo, condições de saúde, condições pessoais, cor de olho, enfim. Existe uma idealização, né? Antes de a criança chegar ao conhecimento da justiça, que essa criança, esse adolescente foi abandonado ou sofreu algum tipo de violência, muitas vezes essa criança já está com uma certa idade, né? Eu costumo dizer que a criança ela não nasce destituída do poder familiar. Ela nasce, vai para uma família, ou é entregue para uma avó, entregue para um tio, ou para um comunitário, ou fica mesmo ali naquela relação junto com o pai, junto com a mãe, ou com um dos dois. E o que acontece? Essa criança cresce. E muitas vezes, só após ingressar na escola, é que os professores vão tomar conhecimento de que essa criança não está sendo bem tratada, a criança não está indo para a escola, a criança chega na escola com algum machucado, a professora suspeita que essa criança está sendo abusada sexualmente porque ela está com a sexualidade muito aguçada, e aí muitos casos são notificados para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é a porta de entrada principal, né, das crianças no abrigo, porque são eles que trazem a maioria das situações de violações de direitos ao conhecimento da Justiça e ao do Ministério Público. O Conselho Tutelar, ele antes de acolher, ele vai verificar se existe algum familiar em condições de receber essa criança, para evitar um acolhimento, porque um acolhimento também traz uma segunda violência. A criança foi violentada, foi agredida pela família, vai entrar num abrigo onde não conhece ninguém, onde vai se sentir sozinha, sem apoio sentimental, emocional algum. E aí é uma segunda violência. Então é feita uma tentativa de manter essa criança dentro da família. O Conselho Tutelar então vai se encarregar de verificar se, enquanto aquela situação não é bem esclarecida, se existe algum familiar que poderá se responsabilizar pela criança com segurança. Então procura as avós, procuram tios, um irmão mais velho, né? Uma pessoa com quem a criança tivesse um vínculo afetivo forte, né? E aí não é uma pessoa que não tenha algum vínculo familiar, tem que ter pelo menos um vínculo familiar com essa criança. Se isso não então resolvido, se não há essa segurança, deixar a criança com o familiar, então o Conselho Tutelar procura o Ministério Público, notifica a situação. Se for um acolhimento emergencial, a criança tivesse em situação de risco de vida, então, for um final de semana, feriado, dia de recesso, o Conselho Tutelar, então, faz logo o acolhimento e comunica ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. A partir daí, nós temos que também nos certificar se esse acolhimento foi correto. A lei determina que a destituição do poder familiar dure 120 dias. Esse prazo é um prazo lamentavelmente irreal, porque muitas vezes o pai e a mãe, eles estão em situação de rua. Nós vamos precisar citar esse genitor, essa genitora por edital. Outras vezes, no meio do processo, a gente descobre que esse pai que estava na rua foi preso. Então, nós precisamos fazer a citação pessoal do réu preso. Precisamos Enquanto isso, a criança está no abrigo. Enquanto isso, a criança está no abrigo. Então, o que a gente precisa ter em mente é a celeridade e o cuidado. Nem todas as varas da infância são exclusivas da infância. Nem todos os juízes do Brasil atuam só com questões da infância. Então, o que é que preciso fazer?
é estabelecer metas e prioridades. Infância é prioridade. Eu costumo dizer que, para mim, é mais prioridade, inclusive, do que o preso. Porque o preso está ali acusado de alguma coisa errada que ele fez. A criança está no abrigo e ela é vítima, né? Então, e a infância, ela é muito rápida, é efêmera. Não posso congelar uma criança para tentar encontrar, assim, inúmeras tentativas de procurar um familiar. E também, eu verifico assim na prática, algumas situações que talvez não haja tanta sensibilidade com a questão, né? E acha que o abrigo por si só já resolve. Não, ele está comendo, tem cama, né? Tem um teto, está indo para a escola. Só que os danos de um acolhimento prolongado são danos psicológicos e muitas vezes irreversíveis. Né? Uma criança, se demorar muitos anos ali, começa a precisar de medicações, inclusive fortes, psiquiátricas, por conta do afeto. O afeto, ele é estruturante do ser humano. É uma situação de abandono afetivo. Exatamente. E o afeto é o que estrutura a gente. Fala-se muito na devolução de pessoas que querem adotar. Na minha prática, quem mais devolve é a família biológica. O pretendente à adoção precisa comparecer a uma vara da infância e juventude, munida de seus documentos pessoais, cópias de seus documentos e originais, certidão de antecedentes criminais, certidão de antecedentes cíveis. Nós vamos fazer também atestado de saúde física e mental, né? Comprovante de residência e de renda. Não que a renda seja fundamental, mas a gente precisa ver se tem alguma estabilidade, né? Condições ali de criar e educar, mas só para frisar, né? O financeiro é o que menos importa. O que a gente mais se liga é na conduta, na idoneidade da pessoa. Então, a partir daí, a pessoa vai preencher um formulário padrão do Conselho Nacional de Justiça, onde vai dizer, né, qual o perfil da criança desejada, se aceita adotar grupos de irmãos, se aceita adotar com algum tipo de doença, né, doenças tratáveis, doenças não tratáveis, HIV, e os estados onde pretende, porque o cadastro ele é nacional. Só que a Adriana pode não querer sair de Pernambuco e ir conhecer o seu filho em São Paulo, por diversas razões. Então, a Adriana pode decidir se vai adotar em Pernambuco, em algumas cidades só de Pernambuco, em estados próximos, uma questão até financeira e para, assim, facilitar essa aproximação com a criança. O programa Anjo da Guarda é um programa de apadrinhamento e existem 3 modalidades de apadrinhamento. O afetivo, o financeiro e o prestador de serviço, que é o apadrinhamento profissional. Então, eu costumo dizer que todos eles são bem-vindos e que nós entendemos que, a depender do perfil da pessoa, vai ser mais interessante uma ou outra forma de apadrinhamento. O afetivo é preciso ter um compromisso. Não é caridade. Não é caridade, não é tentar resolver uma questão de solidão. É um projeto de vida, é uma experiência de vida. Porque eu acho que é uma troca. Né? O afetivo, esse padrinho, essa madrinha, eles vai se comprometer com uma regularidade previamente combinada com a vara da infância e com a instituição de acolhimento a receber a criança para finais de semana, feriados, férias. E aí é muito lindo, porque as crianças ficam super empolgadas. O comportamento na casa melhora bastante, né? Olha, de apadrinhamento afetivo nós temos vários casos, né? Temos um caso de uma menina de 17 anos, desde os 6 anos, morando na instituição de acolhimento. Por quê? Foram tentativas inúmeras de retorno para a família, né? E hoje ela mesma diz, perdi minha chance, né? Ela não queria que tivessem tentado tanto esse retorno para a família. E aos 17 anos, uma das dos nossos casais inscritos aguardando uma adoção foi convidado para conhecer uma criança de 1 ano. Eles já estavam há 4 ou 5 anos na fila de espera para adoção. Foram convidados para ir ao abrigo para conhecer o filho de 1 ano. E foi lindo porque também já foi ali de imediato um casal mais maduro, entendeu? Essa criança é meu e eu quero de todo jeito. E aí a senhora percebeu que toda vez que ela ia para fazer essa aproximação com o filho,
tinha lá aquela adolescente. Então começou a se interessar pela situação da adolescente. Então ela disse, quando terminou o processo com o bebê e que ela não precisava mais ir ao abrigo, ela disse, olha, eu vou me procurar lá saber como é que é esse programa de apadrinhamento e eu vou voltar aqui, eu vou pegar você para passear. E super bacana, porque é uma menina realmente linda, uma menina assim, linda como pessoa, uma menina meiga, uma menina resiliente, que tem muito sonho, quer fazer faculdade, quer trabalhar. Então ela foi, se inscreveu como madrinha afetiva e já vai fazer um ano, mais ou menos 9 meses por aí, que ela regularmente, de 15 em 15 dias, pega a adolescente, leva para casa, passeia, enfim. Criou realmente aquele apadrinhamento real, que é quando você escolhe, né? Você escolhe um padrinho, uma madrinha para ser do seu filho e espera que ele vá lhe substituir no dia que você falte. Então, é mais ou menos assim, uma amizade. É o financeiro para aquelas pessoas que não têm disponibilidade, né? Então, a pessoa quer ajudar, mas não tem tempo ou não se sente preparado emocionalmente para buscar a criança, ter aquele contato e depois voltar a entregar a criança. Tem pessoas que não se sentem bem dessa forma. Embora as crianças saibam que ali é só um apadrinhamento, que no final do dia vão ter que voltar para o abrigo, que não vão ser adotados, que o objetivo final do programa não é adoção, mas o padrinho, do ponto de vista dele, não se sente bem com essa situação. Então, a gente indica o apadrinhamento financeiro, onde ele não sabe. Nessa situação, ele não sabe quem é o afiliado, ele sabe apenas questões genéricas. É um menino, tem 17 anos e ele quer fazer um curso de inglês, ou um curso de informática, ou um curso cabeleireiro. Então, o padrinho se compromete financeiramente, assina um termo de compromisso conosco e nós encaminhamos ele para o local onde essa adolescente vai fazer o curso, porque a vara da infância não recebe nenhuma quantia, não lida com dinheiro. Nós só fazemos os encontros, né? E o acompanhamento. Nós temos uma criança que foi severamente abusada, muito, muito triste a situação. E não conseguíamos um tratamento efetivo, né, continuado na rede pública. Então, conseguimos, através de uma madrinha psicóloga, que se disponibilizou a atender gratuitamente uma de nossas crianças. E psicólogos, por favor, nós precisamos muito de vocês, né? E aí ele já está toda semana, tem o horário dele, ele vai para a clínica particular da psicóloga em Boa Viagem, super feliz, porque está saindo, é um passeio também, é um momento em que ele pode estar ali trabalhando as questões dele, né? E também já resolveu muito a questão do comportamento dele na instituição depois que ele começou o tratamento. Quem quiser se inscrever no programa Anjo da Guarda, o que deve fazer? Entre em contato com a Vara da Infância e Juventude de Jaboatão, fica na BR-101. Podem também ligar, né, pelo telefone 31 82 6887 e 31 82 6888 ou mandar um e-mail para apadrinhamento.anjodaguarda@tjpe.jus.br, lembrando que temos também a página do Facebook Anjo da Guarda Jaboatão. O programa Acolher foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, né, pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de Pernambuco, e através dele nós visamos acolher as mães, as gestantes que desejam entregar seus filhos para adoção de uma forma responsável, de uma forma segura. Então, essas mães, até mesmo já durante a gestação, procurando uma vara da infância e juventude, procurando o conselho tutelar ou os postos de saúde, vão ser encaminhados, né, para o Poder Judiciário. Nós temos equipe interprofissional de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. Nós vamos dar toda a orientação que essa mãe precisa para ela refletir se de fato ela quer entregar seu filho. Nós não pretendemos nem estimular a entrega, nem fazer com que ela desista. O que nós queremos é que ela faça uma entrega consciente, uma entrega madura. Vão receber também apoio jurídico. Nós encaminhamos para a Defensoria Pública, para que ela tenha um acompanhamento também jurídico, com orientação do ponto de vista de um advogado, de um defensor público. Se esse desejo, que na maioria das vezes persiste, esse desejo de entrega, né? O processo é muito rápido,
dura em torno de 30 dias. Então, com 30 dias de nascido, essa criança já poderá estar em uma família adotiva. E o interessante é que é uma forma segura para a criança e é uma forma segura para a mãe e também para quem deseja adotar. Eu não vejo a menor diferença, né? Eu acredito, inclusive, que os juízes, né, não posso falar por todos, mas eu acredito que a grande maioria não faz distinção nenhuma entre casais heterossexuais e casais homoafetivos, né? Eu acredito em algumas situações, eu particularmente até gosto muito dos casais homoafetivos, né? E vejo isso porque vejo que as crianças também gostam. Crianças mais velhas, elas se vinculam muito fácil a casais homoafetivos. E a gente tem casos de crianças que apresentamos, né, para casais heterossexuais antes, por uma questão de estarem numa posição mais privilegiada da fila, né, porque nós vamos seguindo ali uma ordem de inscrição. E nem a criança se vinculou ao casal heterossexual e nem o casal se vinculou à criança. E quando nós trazemos um casal homoafetivo, o casal não escolhe. É interessante, porque assim, a exigência deles é bem menor. Eles não fazem, eles não têm a necessidade de maquiar uma família ideal. Então eles sabem que já são um grupo diferenciado, são duas mulheres, são dois homens, e que as pessoas vão olhar para eles e vão ver que aquele filho é adotivo. E eles não têm a menor necessidade de esconder a situação da adoção. Eu não vejo a menor diferença, né? Eu acredito, inclusive, que os juízes, né, não posso falar por todos, mas eu acredito que a grande maioria não faz distinção nenhuma entre casais heterossexuais e casais homoafetivos, né? Eu acredito em algumas situações, eu particularmente até gosto muito dos casais homoafetivos, né? E vejo isso porque vejo que as crianças também gostam. Crianças mais velhas, elas se vinculam muito fácil a casais homoafetivos. E a gente tem casos de crianças que apresentamos, né, para casais heterossexuais antes, por uma questão de estarem numa posição mais privilegiada da fila, né, porque nós vamos seguindo ali uma ordem de inscrição. E nem a criança se vinculou ao casal heterossexual e nem o casal se vinculou à criança. E quando nós trazemos um casal homoafetivo, o casal não escolhe. É interessante, porque assim, a exigência deles é bem menor. Eles não fazem, eles não têm a necessidade de maquiar uma família ideal. Então eles sabem que já são um grupo diferenciado, são duas mulheres, são dois homens, e que as pessoas vão olhar para eles e vão ver que aquele filho é adotivo. E eles não têm a menor necessidade de esconder a situação da adoção. E também a atuação dos grupos de apoio à adoção. Que esses grupos são pessoas que querem adotar ou que já adotaram, mas que querem fazer essas reuniões. Então é um grupo de apoio, eles se apoiam, eles formam uma grande família, eles discutem todas essas questões. Aqui em Pernambuco, a doutora Suzane Schettini, que faz essa presidência do grupo de apoio à adoção, e tem feito um trabalho espetacular, inclusive atua como colaboradores da Justiça na busca ativa por crianças e adolescentes com mais idade. Então hoje nós temos no Tribunal de Justiça também um programa que se chama Programa Família, um Direito de Todos, né? Esse é um programa da Coordenadoria da Infância e Juventude. São 180, em média isso, de crianças e adolescentes que não conseguiram adoção, a grande maioria com mais de 10 anos ou fazendo parte de grandes grupos de irmãos, onde já no site do Tribunal de Justiça existe um link para ter acesso a esses grupos, as idades, né, e condições de saúde. E os grupos de apoio à adoção fazem um papel muito importante porque ajudam nessa divulgação e acabam encontrando famílias para essas crianças e adolescentes.